Boa tarde a todos. É uma alegria participar da quarta edição do CONEC, nosso Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Meu nome é Rita de Cássia Soares Duque, sou mestre em Educação, MBA em Inteligência Artificial Acadêmica e professora de sala de recursos no estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Também atuo atualmente como pesquisadora na área de tecnologias educacionais e de inclusão, motivo pelo qual atuo atualmente nessa pesquisa. Hoje apresento para vocês a comunicação intitulada, que é Entre a Teoria e a Prática, o que a pesquisa revela sobre a resistência docente às tecnologias educacionais. Meu objetivo é compartilhar com vocês uma análise que integra fundamentos tecnológicos, perdão, uma análise que integra fundamentos teóricos e achados da pesquisa empírica, especialmente no contexto da educação inclusiva, que é que é a minha pesquisa do meu mestrado. Convido vocês a refletir comigo sobre como a resistência docente pode ser compreendida, enfrentada e transformada. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui estão as minhas informações para quem precisar e quiser entrar em contato. Então, vamos começar. Para nós iniciarmos, é importante deixar claro que reconhecer a presença das tecnologias da escola não garante por si só que a sua integração pedagógica. É preciso que os professores convivem diariamente com equipamentos, plataformas e aplicativos, mas ainda assim não conseguem incorporar esses recursos às suas práticas. Ou seja, estar ali com aqueles aplicativos, com aquelas plataformas, não é garantia de que eles conhecem esses equipamentos. A resistência docente não é um comportamento superficial. Ela envolve dimensões emocionais, culturais, históricas e institucionais. No contexto da educação inclusiva, essas tensões se intensificam, porque o professor precisa articular tecnologia, diversidade e acessibilidade ao mesmo tempo. E é nesse cenário que surge a necessidade de compreender o que está por trás da resistência e como ela de fato se manifesta no cotidiano da escola. A fonte de capítulo desse texto foi um livro que eu falo sobre letramento digital versus o meu livro sobre resistência tecnológica dos professores, que é o meu tema da minha dissertação. Então, aqui nós vemos que nós temos o fenômeno multidimensional, a resistência que não é um ato único, mas um sistema complexo de fatores. Nós temos a crença e as culturas, nós temos a formação docente, que ainda é um eixo estruturante, que é um processo de mudança sustentável, e nós temos o impacto do letramento digital, que é o nível de letramento digital que influencia diretamente a capacidade. Então, hoje, muitos estão prontos e outros ainda não estão, e tem essa resistência. Ok? Nossa proposta é construir uma ponte entre a teoria e a realidade da sala de aula. Mas como isso é possível? Nessa apresentação, eu tenho 4 objetivos principais. O primeiro, que seria esse: apresentar os elementos teóricos que fundamentam o estudo da resistência tecnológica docente, tema da minha pesquisa. O segundo, relacionar essa base teórica com os achados da minha pesquisa empírica, que investigou as percepções dos professores sobre o uso das tecnologias educacionais em contextos exclusivos. Terceiro, analisar como o contexto específico da inclusão influencia e aprofunda o fenômeno. E, por fim, apontar possíveis caminhos para fortalecer e promover o letramento digital docente e a inovação. Então, tudo isso aqui vocês encontram no meu livro Resistência, as tecnologias digitais.
ponto de encontro. Então, aqui nós vamos conversar sobre as convergências entre os fundamentos teóricos e as evidências empíricas. Esse slide ele fala muito da parte empírica, onde eu fiz o levantamento, e nos levantamentos falavam, os professores diziam uma coisa e a prática dizia outra. Então, o que que dizia? Eles responderam nos, nos formulários que eles aplicavam as tecnologias nas salas de aula. Porém, nos laboratórios não tinham, nas listas, né, de presença, nas listas de observações, eles indo a lista de frequência nas salas de aulas frequentes nos laboratórios. Ou seja, houve ali uma divergência entre eles estarem e eles dizendo que iam, os professores no caso. Ok? O primeiro eixo teórico que nós vamos analisar, ele vem do capítulo Letramento Digital vezes Resistência Tecnológica. Esse capítulo discute a resistência como um fenômeno complexo, que envolve muito mais do que a falta de habilidade técnica. Ele destaca que as crenças pedagógicas arraigadas, experiências anteriores e a cultura institucional influenciam significativamente a relação do professor com a tecnologia. A formação docente aparece como um ponto de inflexão fundamental sem formação contínua e significativa. A resistência tende a se perpetuar. O capítulo também reforça que letramento digital é mais do que saber usar ferramentas, é compreender seus sentidos pedagógicos, sociais e culturais. Ou seja, não é usar por usar, não é levar ao laboratório por levar, é ter um objetivo, é ter um significado pelo qual nós estamos levando aqueles alunos para desenvolver uma habilidade. A outra margem, a realidade investigada na prática. O segundo eixo é a pesquisa empírica, desenvolvida na minha dissertação, que investigou essa resistência dos professores ao uso de tecnologias educacionais em uma escola pública com atendimento a alunos com necessidades educacionais específicas, que foi o que eu acabei de relatar para vocês. A escolha desse contexto não foi aleatória. A inclusão escolar exige práticas diferenciadas, adaptadas, sensíveis às singularidades dos alunos. E justamente por isso, a resistência dos professores ganha contornos ainda mais evidentes e sensíveis, né, pessoal? A pesquisa revelou barreiras atitudinais, emocionais e formativas. Os professores demonstraram insegurança, receio de errar e dificuldade em integrar as tecnologias às práticas diárias. Então, essa insegurança fazia com que eles dissessem que estiveram no laboratório, mas as listas de presença mostravam que eles não tinham ido aos laboratórios. Slide 6. Anatomia da resistência, os pilares que sustentam o cotidiano. Então, nós temos aqui a baixa autoconfiança no uso tecnológico, o medo, né, de usar as tecnologias, a expectativa de controle total sobre o processo pedagógico, porque hoje nós temos alunos autodidatas quando o assunto é tecnologia, celulares, tablets e programas de computadores, principalmente os jogos digitais, que é um dos meus temas de pesquisa também. Percepção de incompatibilidade entre tecnologias disponíveis e as demandas de inclusão, como incluir os alunos com deficiência com os outros alunos, a aderência à prática tradicional e previsível com a zona de conforto, aqueles professores que têm um pouco mais de anos de escola, né, que gostam mais das aulas tradicionais, como tirar eles da zona de conforto para ir para uma aula mais moderna, para uma aula mais digital, como tirar esses professores então nessa aderência e o tempo suficiente para aprender, testar e explorar as ferramentas digitais.
que são aqueles professores que alegam estar sempre sobrecarregados, aqueles professores que alegam ter muitas coisas para fazer, não ter tempo para estudar, não ter tempo para testar as outras ferramentas, né? E não ter tempo para descobrir ou participar de formações aleatórias, além das que eles já têm que participar. Então, quando aproximamos a teoria do livro e os dados empíricos da pesquisa, percebemos uma convergência muito clara. A resistência cultural, mas também é vivida concretamente no cotidiano. Ela não é só cultural. A falta de letramento digital aparece nos relatos dos professores, que muitas vezes não sabem como analisar o potencial pedagógico das ferramentas disponíveis. A insegurança docente, que o texto teórico descreve, se confirma nas falas coletadas durante a pesquisa. E a formação insuficiente, apontada como desafio teórico, reaparece como demanda urgente dos profissionais. Há, portanto, uma forte coerência entre o campo conceitual e o campo empírico. Então, houve relatos de que havia insegurança em usar algumas ferramentas, principalmente desses profissionais mais antigos, desses profissionais que têm mais dificuldade com a tecnologia. Só um minutinho para a professora tomar um pouquinho de água. Agora nós vamos falar sobre a estrutura da resistência docente. As vozes da linha de frente, as barreiras pessoais e emocionais. A partir dessa articulação, podemos pensar a resistência docente em três dimensões principais, ok? Então, a primeira dimensão, ela vai ser a emocional, marcada por insegurança, medo de errar e receio de não conseguir atender às expectativas. Nós temos uma fala que se diz assim: não me sinto preparada para utilizar tecnologia com alunos com necessidades especiais educativas. A segunda dimensão pedagógica, relacionada à preferência por práticas tradicionais que oferecem maior sensação de controle. Não recebi formação adequada para isso, então prefiro ficar no tradicionalismo. E o terceiro, uma dimensão institucional, pois a escola muitas vezes não oferece suporte técnico, tempo ou condições adequadas para que o professor explore novas possibilidades. Temo errar diante da turma. As tecnologias não atendem às necessidades específicas dos meus estudantes. Essas dimensões, elas se entrelaçam e moldam a postura do docente diante das tecnologias. Então, aqui nós vemos que foram os relatos e as desculpas, eu ia dizer, né? E as manifestações dos professores diante das perguntas. Por que que eles não usavam? Né? O que faziam com que eles deixassem de aplicar as tecnologias. Então, alguns disseram que não se sentiam preparados, outros que temiam errar diante dos alunos, porque muitos deles já vinham, né, alfabetizados digitalmente de casa, outros não tinham recebido a formação adequada, que as escolas não tinham preparado, né? E que as tecnologias, muitas vezes de casa, da escola, perdão, também não era específico para determinados estudantes. Agora nós vamos conversar sobre os achados da pesquisa. Nos relatos do professor, a resistência aparece de forma muito concreta. Então nós vamos ver aqui pelo gráfico. Resistência não é uma simples recusa, mas sim um sintoma de questões mais profundas. Nós tivemos uma camada. A formação contínua, eficaz, é aquela que reduz insegurança e amplia o repertório prático do professor, uma camada maior. O letramento digital docente não é um fim em si mesmo, mas a condição essencial para uma autonomia pedagógica. E o cenário da inclusão escolar
não apenas dificulta, mas também expõe com mais clareza as nuances da resistência. Ou seja, alguns afirmam que não se sentem preparados para utilizar tecnologia com alunos com necessidades específicas. Outros mencionam o medo de expor dificuldades diante da turma ou a sensação de que a tecnologia complica mais do que facilita. Essas falas revelam que, de maneira clara, a resistência nasce das fragilidades formativas, mas também de experiências pessoais, percepções e crenças sobre o papel do professor. Além das percepções individuais, surgiram elementos estruturais que interferem diretamente no uso pedagógico da pedagogia, pedagógico das tecnologias. Vamos ver quais são. É a nossa segunda linha de frente, que foi falta de apoio técnico e pedagógico consistente no dia a dia, ausência de políticas institucionais claras para o acompanhamento e integração tecnológica, recursos tecnológicos insuficientes, obsoletos ou mal distribuídos, dificuldades práticas de adaptação de materiais digitais para atender à necessidade da inclusão. Então, vamos lá. Em muitos casos, a escola não dispõe de recursos adequados ou não oferece acompanhamento técnico capaz de orientar os professores. A falta de políticas internas de inclusão digital e a sobrecarga de trabalho contribuem para que a tecnologia seja vista como algo distante da realidade. Esses achados reforçam que a resistência não pode ser interpretada de maneira isolada. Ela é produzida por condições reais do ambiente escolar, ou seja, o que nós já havíamos falado anteriormente. Que essa resistência vem desses motivos dos quais nós já falamos, né? A falta de política, a sobrecarga de trabalho, a infraestrutura, que eles acabam relatando existir na escola. E agora nós vamos para a nossa análise interpretativa. O que nós conseguimos analisar com isso? O valor da conexão, contribuições dessa pesquisa para o campo da educação. O que ela pode nos ajudar? O que nós conseguimos interpretar? Esses resultados, à luz do referencial teórico, nos fez perceber que a resistência não é um problema de falta de vontade, mas um fenômeno multifacetado. O letramento digital surge como condição essencial para que o professor possa se sentir seguro, competente e capaz de integrar a tecnologia de maneira significativa. A formação continuada aparece como elemento decisivo, não apenas para ensinar ferramentas, mas para fortalecer a autonomia reflexiva do docente. A inclusão, por sua vez, amplia desafios, mas também evidencia caminhos para repensar práticas pedagógicas e superar barreiras. Aqui nós podemos ver que temos a confirmação empírica, que valida e dá o corpo a teorias consolidadas sobre a resistência docente, com dados do contexto brasileiro. Nós vemos a evidência das barreiras, que ilumina as barreiras emocionais, culturais e estruturais, que são frequentemente subestimadas, ampliação do debate, que vai direcionar o foco para o cenário específico e complexo da inclusão escolar, e nós vamos ter direcionamento de políticas, que vai fornecer subsídios concretos para a formação de políticas públicas e programas de formação docente mais eficazes. E cruzando a ponte para a ação, as implicações educacionais para transformar a realidade. Como é que a gente começa e vai chegando e vai andando? As implicações que nós encontramos são as seguintes. Essas análises geram implicações importantes para a educação. A formação docente precisa ser contínua, contextualizada e sensível às demandas da inclusão.
Não basta apresentar ferramentas, concorda? É necessário criar condições para que o professor se reconheça como sujeito capaz de investigar, experimentar e adaptar recursos. Ele precisa saber o que ele está fazendo, não é verdade? A escola precisa desenvolver uma política de cultura digital que valorize a inovação pedagógica e ofereça suporte técnico e pedagógico. Não pode ser imposto, precisa ter um gosto, um prazer de trabalhar com o letramento digital. O uso da tecnologia deve ser entendido como um processo coletivo e não como uma responsabilidade isolada do professor, ser empurrado a goela abaixo. O professor precisa entender que isso faz a diferença para o aluno, que isso faz com que o aluno goste mais de ir à escola, que o aluno goste de aprender com essa forma diferenciada de ensinar. Então, aqui nós vemos que a formação docente contínua e contextualizada, que dialogue com os desafios reais da sala de aula, o apoio contínuo, o acompanhamento pedagógico e suporte técnico acessível e presente na escola, uma cultura digital de um desenvolvimento de políticas institucionais que promovam e valorizem a inovação, uma tecnologia e inclusão, estratégias que articulem intencionalmente o uso de tecnologias por práticas inclusivas e uma inovação coletiva, a criação de espaços para a construção coletiva de novas práticas entre os pares. Ou seja, nós precisamos de formação docente, nós precisamos de apoio contínuo, nós precisamos de cultura digital, com tecnologias de inclusão e uma inovação coletiva. Sozinho não vai funcionar. E agora nós vamos para a síntese entre a teoria e a prática. Um fenômeno complexo e multifacetado. A pesquisa apresentada contribui para o campo educacional ao confirmar empiricamente teorias sobre a resistência docente e ao ampliar esse debate para o contexto específico da educação escolar. Ela evidencia que a resistência nasce da combinação entre o aspecto emocional, culturais e estruturais. Além disso, aponta a importância de políticas formativas capazes de fornecer o letramento digital docente e promover práticas pedagógicas mais democráticas e acessíveis. Então, a resistência ela vai emergir de uma confluência de condições institucionais, culturais e pessoais. O letramento é uma peça central para destravar as transformações pedagógicas significativas. A inclusão, embora seja um desafio, é também um poderoso catalisador para a inovação tecnológica, e a superação da resistência não é um evento, mas um processo que exige diálogo, formação e apoio contínuo. E a conclusão? Que conclusão nós podemos chegar? Foi possível concluir que, entre a teoria e a prática, a resistência docente se apresenta como um fenômeno complexo e profundamente ligado às condições institucionais. Ela emerge de expectativas, insegurança, experiências acumuladas, e não pode ser transformada por ações pontuais. Para superá-la, é necessário investir em uma formação contínua, apoio pedagógico e políticas que promovam uma cultura digital inclusiva. Espero que essa apresentação contribua para o fortalecimento de práticas educacionais sensíveis, críticas e abertas à inovação. É preciso que nós, professores, criemos uma cultura em que nós entendemos que a formação continuada é para que nós viemos aprender sobre um assunto que nós temos dificuldade, que nós ainda não sabemos ou que ainda precisamos aprender mais. Nós precisamos perder essa cultura de que a formação continuada é uma obrigação, é um momento de perda, é um momento cansativo, é um momento que nós já estamos cansados e que nós temos que ficar ainda mais tempo na escola, porque é essa sensação que nós temos.
né? A formação continuada ela tem que ser aquele momento em que nós vamos usar para tirar as nossas dúvidas, é aquele momento que nós vamos sanar aquilo que nos trava, aquilo que nos angustia. Então, as políticas públicas elas precisam entender que esse momento precisa ser aquele momento acolhedor, em que acolhe as dores do professor, em que acolhe o sofrimento, em que acolhe as dúvidas, as angústias, né, as necessidades, as resistências em que nós temos de muitos assuntos. Ok? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês na coordenação do Conect. É uma honra compartilhar essa reflexão e partilhar de um evento que valoriza a educação contemporânea e a inclusão. Muito obrigada por acompanhar essa discussão. Se vocês gostaram, compartilhem, avisem os amigos, falem mais sobre esses assuntos, divulguem e vamos dizer a todos que é necessário o desenvolvimento do letramento digital, é preciso que as escolas, cada dia mais, passe isso adiante, façam uso do letramento digital, a inclusão das tecnologias, principalmente para os alunos com deficiência, com necessidades especiais, porque eles aprendem de uma maneira diversificada, diferenciada, cada dia mais. Obrigada a todos e tenham todos um ótimo congresso.